Anthuriums aveludados e brasileiros. Eles existem, contudo são bem difíceis, é uma minoria aí, portanto acaba sendo escasso, acaba sendo raro. E hoje eu apresento um deles no Fly Channel. It's not a game, it's a rich thing. Queridos plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Meu Sonho Essa Planta. Lembrando que este tipo de programa, Meu Sonho Essa Planta, vai trazer aqui destaques, highlights, plantas aí que são realmente interessantes em suas características, ou porque no país ainda é um pouco difícil de encontrar, ou questões diferentes relacionadas ao cultivo, ou comportamento e enfim. Meu Sonho Essa Planta está aí para destacar aquelas variedades ou espécies com algum tipo de relevância para o rolê dos colecionadores, que eu, Fly, entendo que tem a relevância para o nosso rolê de coleção, do hobby, tá legal? A real beldade da vez é uma brasileira aveludada. Esta característica de ser uma planta aveludada, tal qual Cristallinum, tal qual Magnificum, Araucoianum, Queremalense, isso é um pouco raro, isso é um pouco difícil, legitimamente raro no Brasil. Você que já faz parte um tempo do rolê da coleção, sabe que não se fala, não se viu, não se comenta muito sobre o Anthurium aveludado brasileiro, nativo. Descrito em 2019 por Valadares, Coleman e Sakuragi, este carinha aqui é o Anthurium marcusianum, uma espécie de região lá do Espírito Santo, e sim, ele é um rapazinho aveludado. Este indivíduo aqui está bem pequenininho e notem só pelo nome, Anthurium marcusianum, a quem homenageia. Este carinha distinto, aveludado, brasileiro, descrito como espécie do Espírito Santo, aí veio em homenagem a nada mais, nada menos que Marcos Nadruz, camarada querido que já veio aí, que apareceu no Fly Channel algumas vezes, tá certo? Anthurium marcusianum. Outra característica combinada faz essa espécie ser também interessante. Notem aqui, eu tenho perlita. Por que perlita? Por que vocês acham que eu optei por perlita? Porque é uma espécie rupícola de áreas rupestres, ou seja, um aveludado que curte tomar lá um solzinho, que faz parte de áreas mais abertas, rochosas. Isso é diferente, né? Dá para dizer que 100% das espécies que transitam aí, ou quase isso, que transitam aí em nossas coleções, são de florestas úmidas, subbosque. E este carinha é aveludado e rupícola. Por isso, de certa forma, eu optei por perlita. E agora aqui uma microdose de Beaufort 867. Das vezes que eu estive nas estufas lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro com o próprio Marcos Nadruz, foi inevitável parar para dar uma espiada, uma admirada, exercer uma contemplação no indivíduo adulto que se encontra lá numa das estufas, nas estufas de Arace, dos Anthurium principalmente, Anthuriums brasileiros. Esta muda especificamente é bem pequenininha, tá certo? Quando houver disponibilidade no mercado dessa espécie para os colecionadores, já está em cultivo, e quando houver disponibilidade, o que vai acontecer? A gente vai ter o crescimento e tal. É uma espécie que tende a ficar com os pecíolos finos e compridos, a folha lá no alto, mais ou menos com a estética aqui, ó, Anthurium esmeraldense. O sentimento, a sensação é essa, ó, pecíolos finos, compridos e a folha lá no alto. É mais ou menos esse o sentimento que a gente vai ter
apenas de referência aí, porque foto para mostrar é um pouco difícil. Se vocês quiserem ter uma visão um pouco mais clara de um indivíduo mais adulto, revejam aqui este episódio com Marcos Nadruz, que em determinado momento lá a gente ressalta a espécie. E eu até comento, caramba, aveludado brasileiro, algo assim. Como que eu tenho realizado o cultivo? Eu vou falar agora das características técnicas e depois a gente visualiza em loco, lá no microclima criado a ele, tá certo? A umidade tem sido alta, embora a gente saiba que uma espécie dessa fique no espaço mais aberto, onde a umidade dissipa com mais facilidade, mas eu estou dando uma umidade um pouquinho mais alta. O substrato aqui é perlita, embora seja um rupícola, eu imagino que ele também se adaptaria a um substrato serrapilheira, mais pedaçudo, tá certo? Bem aerado, com os cavacos maiores, as madeirinhas maiores. Acaba não sendo um substrato tão rico assim, porque é matéria totalmente inerte, perlita no caso. A perlita causa uma situação interior aqui, física, de áreas mais molhadas, áreas mais secas. Seca umas partes, mantém molhado outras. E essa característica física pode ser interessante para a maioria dos Anthurium, não só esse rupícola, Anthurium marcusianum. A iluminação é semi-filtrada, é quase que um sol direto aqui sem filtro. Até o momento não queimou a folhinha, ele estava num ambiente mais sombreado, mas por enquanto a folha está intacta. Por esta aparência aqui, muito provavelmente as primeiras lâminas foliares nascem com presença de antocianina. O Fly aqui só vai poder dizer com toda a certeza na hora que nascer uma folha nova. Ele ainda está em processo de enraizamento. As raízes são meio características, pelo menos as raízes primárias, tá certo? Grossinhas e tal. Embora em hábitat original o solo seja mais pobre, vale a pena trazer aqui para o contexto indoor, contexto de coleção, e adubar um pouquinho mais, porque existem espécies de hábitat original pobre de solo que quando a gente aduba muito, ele vai sentir, ele não desenvolve bem, é meio que ao contrário. Não sei ainda totalmente neste caso, mas eu aumentei um pouco a adubação, basicamente porque ele está em cultivo. Preservação excito. Fly, depois que essa muda se desenvolver, se estruturar, crescer um pouco, você tende a tirar da perlita? Muito provavelmente sim, assim como o Philodendron cipoense. Philodendron cipoense, embora seja de outra região, Minas Gerais, ele também é de área rupestre e ele já veio num substrato mais enriquecido, mais orgânico, mais a serrapilheira conhecida. E olha só como ele está explodindo. Olha este monstro aqui, gente. Coisa de louco. Sol pleno aqui no caso. As lâminas foliares chegam até a amarelar um pouquinho. Mas assim, é um estresse que se você colocar na sombra, desaparece. Não chega a marcar. Então na hora que eu sentir firmeza, esse carinha vai para um contexto de substrato mais interessante em termos de nutrientes, tá certo? Porque aí vou ter até um desenvolvimento um pouco mais acelerado. Bora ver então a parte aqui da casa, o microclima, que eu tenho deixado esse carinha, só para vocês entenderem os aspectos, os fatores climáticos para o Anthurium marcusianum. Lembram que eu trouxe recentemente a Dioscorea basiclavicalis? Tá na mesma área então. O Anthurium marcusianum tá aqui. A umidade acaba sendo alta, na faixa de 80%, embora não respingue muito água diretamente. A gente tem aqui a Rhipsalis pachyptera ao lado e o sistema de irrigação acabou de desligar. Então vai ter umas gotículas de água sobre o Anthurium marcusianum. A iluminação aqui tem um filtro bem baixo, 10% por aí. E o sol bate aqui em torno de 4 horas diretamente. Não foi notável nenhum tipo de queimadura nas folhas neste contexto. Embora, gente, essa pequena lâmina foliar ainda esteja com um pouco de antocianina, ela não está totalmente formada, tá? Morfogênese é bastante presente na espécie,
Essa folha aqui está bem diferente do que uma folha um pouquinho mais adulta vai apresentar, contudo cordato. E ele está ao lado aqui deste Anthurium, que a gente tem chamado, só para a gente se comunicar bem aí entre os colecionadores, de Anthurium SP Alto Fluminense, outro brasileirão. Eu fiz um Reels aí do crescimento da lâmina foliar, que é monstra, cheio de antocianina, praticamente preta assim. A folha ainda não terminou de formar totalmente, tá? Cresceu mais um pouco em relação ao Reel, que vocês podem ver aí, ou Shorts. Esse é outro cara incrível das nossas florestas aí, da nossa flora, tá certo? Em algum nível esse Anthurium aqui se parece com o Theophiloanum, contudo o pecíolo ele não é triangular. E foi assim, meus queridos plantoides, mais um destaque no meu sonho, essa planta de uma espécie nativa, aveludada, de área rupestre, Espírito Santo, e que homenageia nosso querido Marcus Nadrus, Anthurium marcusianum.